Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Passando aqui mais uma quarta-feira para deixar uma palavra de vida para os nossos corações, tá? E hoje eu quero falar sobre Provérbios, né? Alguns versículos pulados, vamos dizer assim, né? Para não ficar aquela coisa muito maçante, né? E eu creio que vai ser bênção em nossas vidas, né? Vou falar sobre o pecado que nos escraviza, né? E vamos orar um pouco antes, né? Para que Deus nos dê entendimento daquilo que vai ser falado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, por ter nos acordado, por derramar paz sobre as nossas vidas, Deus, por acalmar, por aquietar os nossos corações, Pai, em toda e qualquer circunstância, Pai, em que estejamos vivendo. Que o Senhor já está cuidando de nós, Pai, de cada um de nós, em todas as situações, Pai. Eu te agradeço, Senhor amado. Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor guarde cada família que está ouvindo, meu Deus, essa mensagem, que vai ouvir depois. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família representada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar sobre o livro de Provérbios, Provérbios 28. Então, como eu citei antes, eu vou citar alguns versículos pulados, né? Porque senão ficaria muito puxado, né? Muito comprido, né? Vamos dizer assim, essa live. Muito comprida. Então, eu vou ler só algumas partes e vou estar falando, né? Sobre cada versículo. A começar pelo capítulo 28, verso 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Querido, o justo, o ímpio, melhor dizendo, ele foge, embora ninguém o persiga, né? Mas os justos, eles são corajosos como um leão. O ímpio, ele tem medo de tudo. Do amanhã, de um problema de saúde, de um desemprego, né? De algo que ele não tem controle, né? Então, tudo isso faz com que ele fique preocupado com o amanhã dele, porque ele fala assim, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho controle sobre uma doença, eu não tenho controle sobre um desemprego. Então, tudo isso faz com que o ímpio, ele tenha essa insegurança. Mas a gente, como cristão, a gente tem que entender o seguinte, que o cristão, embora ele passe por essas mesmas situações, nós não somos diferentes, mas a gente tem que ter a certeza, a gente tem que ter a convicção, a gente tem que ter a perseverança em Deus. Em meio à doença, em meio ao desemprego, em meio aos problemas familiares, em meio a tudo que nós passamos, a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a certeza de que Deus irá nos socorrer. Até porque esse Provérbios 28, conforme eu escolhi justamente porque ele fala sobre questões políticas, sobre o ambiente doméstico e sobre as famílias. Ele fala muito, muito sobre isso. Então, começando por esse versículo 1, eu vou passar para o versículo 6. O 6, ele diz o quê? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Querido, não abandonemos a nossa integridade. Não se venda, não se corrompa. O nosso país, infelizmente, tem a cultura do jeitinho brasileiro, né? Isso já é fato. Isso desde os primórdios, desde a colonização do nosso país, sempre se tem essa cultura ridícula, né, do nosso país, mas infelizmente é uma cultura nossa, uma cultura do brasileiro, né? Que ele quer sempre se dar bem em tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que nem sempre quem quer se dar bem em tudo, consegue se dar bem em tudo, né? Às vezes a gente está cavando nossa própria cova e a gente não está percebendo. A gente está achando que a coisa está dando certo pro nosso lado e, pelo contrário, está dando bem errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que perseverar na nossa integridade. Não abandonar, né, aquilo que a gente sabe que é correto, aquilo que a gente sabe que é certo, né, diante dos olhos de Deus. Tá? Agora eu vou passar para o verso 29, o verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que forte isso, né, queridos? Bom dia, Vigiane. Bom dia para você também, querida. Tá? Que feliz por você estar aí, tá?
Beijo a todos. O verso 9 eu acho ele muito forte. É um coração endurecido. Você vê que, voltando aqui à leitura, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Ou seja, o coração endurecido, Deus não ouve suas orações. Há muitas pessoas que querem a bênção, mas elas não querem o abençoador. Eles querem ter tudo aquilo que eles desejam no coração deles, mas eles não querem buscar a presença de Deus. Eles não querem ter essa coisa de orar, de buscar pela presença, de conhecer a Deus. Eles não querem isso. Eles querem apenas receber aquilo que deseja o coração deles. Então, essas pessoas, a palavra de Deus diz que até as suas orações não serão ouvidas, serão abomináveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode querer só a bênção. Nós temos que querer também o abençoador em nossas vidas. Porque o nosso abençoador, que é Deus, ele é o nosso Criador. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe tudo aquilo que nós desejamos para o nosso coração, mesmo que a gente ainda nem fale, mas ele já sabe o que a gente precisa. Ele conhece o nosso coração, ele nos fez, ele nos criou. Então, antes que a gente abra a boca, ele já sabe tudo que nós precisamos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que as nossas orações sejam ouvidas e não abominadas, tá? Passando aqui mais à frente, eu vou seguir aqui para o verso 10. O verso 10 diz: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Ó, que eu falei um pouco atrás, né? Mas os íntegros herdarão o bem. É justamente isso, queridos. O malicioso, ele quer ferir o justo. Quando você tem uma vida com Deus, quando você atrai opositores, você atrai pessoas invejosas, você atrai pessoas maldosas. Mas aqueles que permanecem na fé, que permanecem buscando a Deus, Deus guarda. Deus guarda assim como ele guardou a Daniel na cova dos leões, né? E da mesma forma Deus também nos guarda. Então vai vir os invejosos, vai vir os maliciosos, vai vir os maldosos, pessoas que querem o nosso mal, que desejam o nosso mal. Mas se nós estamos guardados, arraigados em Deus, o mal não vem sobre nós. Ele tenta, mas ele não vai conseguir. Isso é muito importante para a nossa vida. Agora vamos partir para o verso 12. Eu acho esse Provérbios maravilhoso. Provérbios de Salomão, eu acho ele, além de ser a pessoa mais sábia, né, que já existiu em toda a história, ele realmente, as mensagens que ele deixou pra gente são mensagens muito abençoadoras em nossas vidas. E que nos traz como exemplo, né, porque a gente aprende muito a colocar na nossa vida. Não precisa a gente falar assim, eu conheço a Bíblia para poder saber o que é certo. Você não precisa saber a Bíblia de cabo a rabo, como a gente costuma dizer. Você só tem que ter conhecimento do que é certo e do que é errado. O que você gostaria que fizessem com você e o que você não gostaria que fizessem com você. Então é algo muito claro. O que eu gostaria que fizesse comigo e o que eu não gostaria que fizessem. Então isso é uma coisa que Salomão ele mostra de uma forma muito clara pra gente. Eu acho o Provérbios de Salomão maravilhoso por causa disso. Ele nos dá uma lição maravilhosa. Ele nos dá ensinamentos simples, né, do dia a dia, coisas básicas, né? Ele fala sobre tudo, fala sobre política, fala sobre família, ele fala sobre uma imensidão de coisas ao mesmo tempo. Tudo que você procurar, você vai encontrar aqui no livro de Provérbios. A política, o ambiente doméstico, as famílias, tudo isso ele fala, tá? Agora vamos para o verso 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. É muito verdade isso. Queridos, é muito importante que a gente continue orando para que o justo reine, porque quando o ímpio reina, o justo padece. É muito importante orarmos para que os nossos governantes, os nossos líderes, sejam pessoas que não praticam a iniquidade. Aí você fala assim, mas como assim, Clara, você tá louca? Hoje em dia é tão difícil, político, tudo rouba, tudo ladrão, tudo isso, tudo aquilo. Concordo com você, concordo plenamente. Todos eles fazem coisas erradas, mas a gente tem que observar aqueles que você sabe que faz coisas de forma escancaradas, né?
que você vê que realmente tem algo que você fala assim, nossa, essa pessoa está completamente errada. E tem aqueles que também fazem coisas erradas, mas que também praticam bem. Então, essa é a diferença. Não é que existem pessoas perfeitas, não existe ninguém perfeito. Políticos, pessoas normais como nós, não, nenhuma de nós aqui, nenhum de nós somos perfeitos. A gente está tentando melhorar cada dia, mas perfeitos nós não somos, nem nunca seremos. Mas a gente tem que procurar observar aqueles que agem com uma conduta melhor, que têm princípios, que têm valores. É para esses que a gente tem que olhar. Porque tem pessoas que você vê, você já sabe que não tem nada de bom na vida dele. Nada de bom. Então essas pessoas a gente já foge delas. Seja quem for, a gente já foge. Não tem essa. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que praticam a iniquidade o tempo todo, qualquer pessoa percebe isso, né? E o que é de bom? O que vai trazer de bom pra gente? Nada. Porque ele já vive de praticar a iniquidade. Então não tem como ele trazer coisas boas pra gente. É impossível. Tá? Seguindo aqui, nós temos o verso 14 que eu separei, onde diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ai, desculpa, irmãos, eu li o 13, mas vamos continuar para o 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Deus quer que sejamos constantes, perseverantes, na busca pela presença de Deus. Queridos, a perseverança ela deve ser algo constante na vida de todo cristão. Mesmo em meio às lutas, às adversidades, às dores, às dificuldades, os desempregos, né? Problemas de diversas áreas, vamos dizer assim, problemas no casamento, adversidades, não importa qual seja o nosso problema, o meu e o seu, não importa qual seja. O que importa, o que é mais importante, é que nós sejamos perseverantes, que nós possamos ser constantes em tudo que a gente fizer. Estamos passando por um problema de saúde sério, o médico já desenganou, vamos procurar ficar calmo. Porque se a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus pode fazer o milagre. Essa é a nossa diferença. Quando nós falamos sobre o cristão e sobre o ímpio, é justamente sobre isso. O cristão, ele confia em Deus, ele crê em Deus, ele espera no amanhã, ele sabe, ele tem a confiança que o amanhã vai ser melhor. Então não importa se o médico deu um diagnóstico de que não tem cura. Sabe, se alguém falou para você, olha, essa porta de emprego não é sua, porque você não cabe nesse lugar, você não é digno de ficar aqui dentro. Não se preocupe com isso. Porque se essa porta foi fechada para você, Deus tem uma porta muito melhor para você. Deus tem algo muito melhor. Deus, ele nunca nos desampara. Essa é a nossa diferença como cristão. A gente vai ouvir não como todo mundo ouve. A gente vai ter problemas como todo mundo tem. Vamos ter dificuldades como todo mundo tem. Lutas, dores. Vamos perder pessoas amadas, queridas. Sabe, vamos ficar distante. Vamos ter diversos problemas. Só que a nossa diferença entre o ímpio e o cristão é que nós confiamos em um Deus que cuida de nós. Aquela mesma confiança que Daniel teve quando ele foi jogado na cova dos leões. A mesma confiança que José teve quando seus irmãos o venderam. Sabe? É aquela confiança que ele nunca perdeu. José ficou 13 anos para chegar ao propósito que Deus tinha na vida dele. Mas ele nunca perdeu a esperança. Ele foi injustiçado. Ele passou por diversas situações que ele não tinha feito nada, mas ele pagou o preço ali. Só que com certeza, o que ele recebeu depois, ele esqueceu tudo. Porque muitas das vezes a gente passa por esses mesmos problemas, mas quando a bênção vem sobre as nossas vidas, a gente até esquece o que aconteceu. Que fomos injustiçados, que passamos por lutas, que a gente sofreu, que a gente passou por uns perrengues aqui, outros ali. A gente até esquece. Tamanha é a bênção que vem sobre as nossas vidas. Quando nós permanecemos firmes e constantes na nossa fé. É algo que a gente não pode deixar de ser. Constantes. Eu achei isso muito interessante porque é o que nós precisamos ter no dia de hoje.
Tem muita gente sofrendo nos dias de hoje, muita gente desesperada, muita gente ansiosa, muita gente, sabe, sem rumo na vida. Eu sei porque eu trabalho com desenvolvimento humano e não é fácil. Sabe, as pessoas às vezes vêm, elas estão tão machucadas, tão magoadas, tão feridas, que elas não conseguem nem falar sobre o que elas estão sentindo. Sabe, o que falta muitas das vezes? A confiança em Deus. Eu não posso falar isso para um paciente. Mas você entende que o que falta muitas das vezes é a nossa confiança, a nossa convicção em Deus. É justamente isso. Então, que a gente possa, a partir de hoje, olhar para o nosso problema como uma coisa pequena. E olhar para Deus como algo soberano, sabe? Que está acima de tudo. Quando você começar a olhar para o teu problema e começar a perceber que ele não é maior do que o Deus que você serve, ele vai ser resolvido muito rápido. Você vai passar por essa luta e daqui a pouco você nem sabe mais o que aconteceu. Porque a bênção já chegou, o problema já foi resolvido, a situação está toda já solucionada e você já esqueceu de tudo que aconteceu. Porque Deus já entrou com providência, Deus percebeu que você não desistiu, Deus percebeu a sua constância, a sua perseverança, que é isso que Ele quer de nós. Que nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Que a gente se entregue de verdade, sabe, em espírito e em verdade. Que a gente possa confiar totalmente a nossa vida. Não é confiar só uma parte. Olha, até aqui eu vou entregar a Deus. O restante aqui desses versículos, não, é difícil entregar. Eu não vou entregar porque é muito difícil. Eu vou entregar uma parte. A outra vai ficar comigo. Assim Deus não age, meus queridos. Eu sinto muito. Deus só age quando nós entregamos tudo, absolutamente tudo nas mãos dele. Aí ele começa a trabalhar por nós. Aí ele faz aquilo que o nosso coração deseja, se for segundo a vontade dele. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês. Eu resolvi falar sobre Provérbios hoje, porque realmente é uma mensagem que eu gosto bastante, né? E que Deus, esses dias eu tenho lido bastante, né, também sobre ele, sobre Provérbios. E Deus tem colocado a cada dia no meu coração, né? E eu falo, Senhor, já que o Senhor tem colocado no meu coração, é sobre isso que eu vou falar, né? Que isso venha ficar hoje cravado em nossos corações. E que a luta que vai aparecer ainda hoje em nossas vidas, a gente possa lembrar. Essa luta não é maior do que o Deus que eu conheço. Ela não é maior. Eu vou conseguir passar por tudo isso. E essa luta não vai me travar a minha vida. Essa luta não vai me dominar. Porque Deus é maior do que tudo isso. Tudo bem, queridos? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Beijo, Virgiane. Beijo, Cláudio. Beijo, Rafinha. Amo vocês. Tchau.